Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Desmistificando a Economia de hoje. Na semana passada, nós falamos sobre endividamento e descobrimos que existe sim vida após as dívidas. E essa semana eu tenho uma pergunta diferente para te fazer. Você recebeu seu salário, o salário caiu na conta. E dali, no dia seguinte ou dali a 2 dias, já não existe mais nada? Você nem sabe para onde o salário foi? Bom, o assunto de hoje, nós vamos desmistificar o planejamento financeiro. Planejamento financeiro não é restringir todos os sonhos. É importante a gente entender que é uma facilidade, é uma ferramenta para facilitar a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Planejar é decidir, é escolher, é utilizar o dinheiro a favor da nossa vida, dos nossos sonhos. Quando o dinheiro tem um destino, a nossa vida ganha uma direção. Mito ou verdade? Planejamento financeiro é só para quem ganha muito dinheiro? Mito. Muita gente acredita nisso. Mas eu entendo que o planejamento financeiro ele começa, não é com o dinheiro, ele começa querendo dar um propósito para o nosso dinheiro. Eu entendo que a educação financeira é importante para todo mundo, mas justamente para as pessoas que têm menos dinheiro, ele pode transformar a vida dessa pessoa. E para falar de planejamento financeiro na vida real, como ele acontece na prática, eu trago uma pessoa muito especial para mim, minha amiga, Janire Soares. Então, Janire, seja muito bem-vinda ao Desmistificando a Economia. Estou Obrigada. muito, muito feliz de tua presença aqui. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão vão se encantar com a tua presença, com o teu jeito de ser, que realmente é a economista de batom, né? Muito carismática mesmo. Então, mas antes de a gente falar de dinheiro, de educação financeira, né, o nosso propósito aqui é falar de dinheiro, de economia de uma maneira leve, do jeito que realmente impacta as pessoas, que eu sei que a gente sabe muito bem fazer isso. Tá? Eu te conheço muito bem, mas quem está nos assistindo ainda não conhece, né? Nem todos têm o prazer de conhecer a Janine, então conta, né, para essas pessoas quem é a economista de batom. Então, sou a Janine Soares. Eu vou fazer uma apresentação à moda de Irlene, né? Então, sou filha, sou esposa do César, que é meu companheiro de vida, de negócios. Sou madrasta, digo lá em casa que é uma legaldrasta, né? Não uma madrasta, né? Porque a gente tem alguns estigmas. Sou mãe de pet. Agora, recentemente, eu me tornei tia de um bebezinho lindo que mora do outro lado do mundo. Então, sou uma pessoa muito grata também, né? Então, acho que grata e inconformada, né? Eu sou mais do time que enxerga uma questão, que enxerga um problema e não se conforma até buscar uma forma de resolver, né? E eu acho que isso Verdade. também já faz traz muito para quem eu sou profissionalmente também, né? Porque foi a partir de uma observação que eu me tornei a economista de batom, né? Então, a economista de batom vem muito da profissão também, né? Da minha questão de trajetória profissional, não só como economista, mas até mesmo antes de me formar, né, nas ciências econômicas, que foi o que nos uniu, inclusive, né, a questão Sim. profissional. Mas muito por causa dessa questão de observação. Sou muito observadora, sou muito analítica, né? E eu acho que essa questão de querer mudar o mundo, né? E trago muito comigo essa questão de querer mudar o mundo. E querer impactar pessoas, né? Eu gosto muito de causar essa mudança, essa transformação. Acho que isso define também muitas questões de quem eu sou, Sim. né? E aí também a gente fala, né, sempre que o pessoal acaba impactando no profissional e vice-versa. Sim, é que nós somos seres Então, humanos únicos, né? com Eu sou de uma certeza. geração em que a gente falava muito assim, é o eu profissional e o eu pessoal. Era como se fossem duas pessoas, né? Então, hoje em dia, a neurociência, a psicologia, né, já entende que nós somos únicos, seres integrais, né? Então, uma coisa vai impactar a outra, não tem jeito, Com né? certeza. Então, tem tudo a ver. É, a minha pergunta seguinte seria, como tu se apaixonaste pela educação financeira? Eu entendo que tu já respondeu aí,
né? Sim, Como tem é que muito foi disso. essa paixão pela educação Uhum. financeira? Eu sei que tu tem uma história, né? Tu tinha um trabalho de estabilidade e decidiu sair para trabalhar realmente com a educação financeira, essa tua paixão. Conta um pouco para nós como é que foi isso. Sim, eu tinha um trabalho mesmo, né, eu costumo dizer que eu estava do lado de cá do balcão, né, no banco, e hoje, enxergando esse balcão, nesse lado de cá, eu consigo atender pessoas do outro lado também, da outra visão. Então, fui bancária durante alguns anos, né, uma boa parte da minha vida profissional. No mercado de trabalho, eu acredito que já esteja aí por mais de 20 anos, exclusivamente na educação financeira, há 10, esse ano, Uhum. exatamente 10 anos. Então, e venho muito também da questão dos blogs, né. Uhum. Então, a Economista de Batom inicialmente era um blog, um site onde eu compartilhava muitas questões de questões que a gente gosta, roupas, maquiagem, né, Economista de Batom. Sim, E aí eu também percebi que, tinha muitas questões de consumo, né. Então foi na verdade dessa observação, aliando o trabalho profissional, né, lá uhum. como bancária, né, e no mercado financeiro que eu já atuava, com a observação desse meio que eu estava também, de blogs, de youtubers, de influenciadores digitais. Na época nem tinha esse nome, né, porque eu Uhum. tô nos blogs, no mundo Era de blogueira, blogs. né? É isso, É, né? as Uhum. blogueiras, né, desde 2005, 2007, né, então quase quando tudo era mato nesse meio, Uhum. né. A Economy Influencer ainda estava engatinhando ainda, né. Então, aí foi muito dessa observação. Eu via muito que as influenciadoras da época já postavam muito sobre questões de consumo e do outro lado eu via muitos comentários de pessoas dizendo que queriam muito aquelas mesmas coisas que elas tinham e que estavam beirando endividamento, já estavam endividadas por questões de ver os influenciadores, né. Então Sim, isso também foi um gatilho para que eu pudesse começar a falar sobre isso. Entre outras coisas, a questão das mulheres, né, que a maior parte do meu público é feminino, e também dos atendimentos no banco, que eu via muitas questões de mulheres recém-casadas, jovens iniciando sua vida conjugal, e chegavam lá no banco, e aí quem era o primeiro titular da conta? Sempre o homem. sim, E também no outro lado, né, mais adiante na vida, as mulheres que iam ao banco para levar a certidão de óbito dos seus esposos, né. Então, elas chegavam lá dizendo que não sabiam cuidar de nada daquilo, porque era sim, sempre o homem que cuidava. Então todas essas questões acabaram me influenciando para que eu pudesse sim, trabalhar com isso hoje, né. Então tanto a Economista de Batom, né, para atingir mais pessoas, né, que esse é um sim, objetivo que eu tenho, também para a questão de planejamento financeiro, que a gente sabe que é super importante. sim. E é justamente isso que eu ia abordar agora. Quando a gente fala em planejamento financeiro, Janine, e existe uma máxima que é restrição. "Ah, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que cortar tudo", né. Então eu queria que tu trouxesse um pouco para nós, por que acredito que as pessoas pensam isso ainda, né, sobre planejamento financeiro, ou planejamento financeiro ou é restrição, ou é só para quem tem muito dinheiro, eu, né, tenho um rendimento baixo, então não vale nem a pena fazer um planejamento financeiro, né. Como é que as pessoas podem realmente fazer um planejamento financeiro que não seja cortar tudo, né, e também independente do rendimento, né, tem 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, tem que, sei lá, 20, né, Uhum. 50, enfim, como, né, a gente pode fazer um planejamento financeiro para toda que seja, possível para todas as pessoas fazerem. Sim, isso é importante, né, Dirane, porque a gente sabe que as questões financeiras elas pegam desde a pessoa com menor renda possível e a maior renda possível. Sim, Então, na minha vida profissional, eu atendi desde pessoas analfabetas que realmente precisavam, queriam ali, porque tudo que elas têm é o nome delas, elas sim, queriam resolver suas dívidas, e também do outro lado pessoas, né, juízes aposentados que não entendiam como funcionavam os juros compostos do seu consignado, né. Então a questão financeira ela permeia todas as classes sociais. Então o principal aqui, a gente ter uma questão de pensar que planejamento financeiro não é mais um luxo, sim, né, que até determinado momento realmente foi tratado como um luxo, mas que é essencial para que a gente possa, sim, né, viver o hoje, mas também pensando numa segurança para o futuro. E eu acho que uma questão muito importante, acredito muito nisso, que, assim como eu, assim como tu e assim como muitas pessoas, a gente vem de uma questão de visão, né, de escassez, muitas vezes, no nosso crescimento, na nossa, né, de infância, de família, dessas questões do que já passou conosco. Então, a maioria da população vem de uma questão de uma ótica de escassez.
né? Então, por isso que é muito atrelado hoje o planejamento financeiro com cortes, com evitar, e com palavras que Sim, relacionam a isso, né? Quando, na verdade, é relacionado a justamente o contrário. O planejamento financeiro é relacionado com o futuro, com bem-estar, com segurança, sim, né? Então, é bem por esse sentido que a gente precisa ver o planejamento financeiro. Ele não é mais um luxo, né? Hoje, essencial, né? sim. E onde é que entra a educação financeira com o planejamento financeiro? Por que é importante? Ah, existe um grande mito, o que é educação financeira? É, Né? eu gosto A muito. educação financeira, no caso você falou médico, enfim, um engenheiro, eu sou educado, né? Entende-se como mal educação, mas Uhum. entendo que, nossa, tem pessoas, doutores nas suas áreas, né? Mas que tem, até foi citado por ti, né? Tem esse desconhecimento de como gerenciar bem os seus recursos. Exato. Eu gosto muito de trazer a questão da educação financeira, no nosso caso, né, como profissionais da economia, a questão da educação econômico-financeira, né, que daí ela vai um pouco além da educação financeira, que a gente pode comparar com um âmbito micro, né? A Uhum. educação financeira a gente pode dizer que é na empresa, nas famílias, na escola, né, no âmbito micro. Agora, a educação econômico-financeira, que eu acredito que ela tem um impacto maior, que ela causa impacto maior, é trazer realmente um conhecimento não só do seu orçamento, da sua gestão, né, micro, mas também do nosso impacto como sociedade, Sim, né, e também dos fatores externos que impactam o nosso orçamento, a nossa família, a nossa renda, né. Então existe essa, essa troca, né, entre uhum. sociedade, né, enfim. Hã, e como que a gente consegue então fazer isso, né? A gente consegue trazer isso de uma forma, eu costumo trazer uma metodologia que eu falo muito, que eu criei ela, que eu trabalho com ela nos atendimentos, nas palestras, que é o fluxo da riqueza e da prosperidade, que ela acaba impactando todo mundo, né? Uhum. Então a gente vive numa sociedade que sim, precisa de dinheiro para fazer nossas Sim. trocas, né? A gente A não. gente vive num mundo capitalista, Exato, né? então a gente Enfim, precisa sim gerar uma renda, ter uma renda, seja ela proveniente, né, do que for, se é empreendendo, se é através do mercado de trabalho, como CLT, independente de onde for. Então, gerar uma renda é essencial, né? Então, o próximo passo desse fluxo, ele acaba sendo a questão da gente cuidar dessa renda. E é nesse ponto que, independente da do nível social, do conhecimento, que muitas pessoas acabam não fazendo esse ponto, que é cuidar da renda. Então, como é que a gente vai cuidar de uma renda? Uma forma é cuidar de um orçamento, né? Fazer uma gestão de um orçamento, seja na empresa, seja em casa, seja, né, onde for. O outro ponto importante é que a gente já, né, falou sobre gerar renda, sobre cuidar da renda e sobre fazer essa renda crescer. É outro ponto importante do fluxo da riqueza e da prosperidade. E aí a gente tem várias formas, né, de fazer essa renda crescer. E outro ponto que também pega muitas pessoas aqui, que é gastar com sabedoria, sim. né. Então isso acaba sendo um fluxo que causa impactos tanto no orçamento interno das famílias, né, Uhum. pessoal, familiar ou de gestão de empresas, enfim, mas que acaba também influenciando a sociedade, quando a gente fala principalmente na questão de gastar com sabedoria, Sim. né. E o que Então seria gastar com sabedoria, aqui a Jane? gente pode olhar de várias óticas, né, Dirlene. Uhum. Uma delas é a principal delas, eu diria, que é a gente olhar tudo, entender o que está por trás daquilo que a gente consome. É uma delas. Uhum. Pensar também, colocar aqui nesse potinho, nesses ingredientes, né, a questão da nossa responsabilidade socioambiental, né, nossa responsabilidade social e nossa responsabilidade no impacto ambiental também, né. Então, isso não só para agora, mas para o futuro, né. Saber do que a gente, de quem a gente está consumindo, o que é o que a gente está Sim. consumindo, né. Essa é uma das questões que a gente pode falar sobre isso, de gastar com sabedoria. E qual é o impacto disso também no nosso orçamento, né, porque sim, a gente muitas vezes tem um orçamento restrito, Sim, né, e as possibilidades de gastos ali são infinitas, né. Então, sim. a gente tem que sim saber priorizar, inclusive, quando a gente fala sobre a questão da educação econômico financeira, é a questão da gente saber priorizar nosso orçamento, otimizar nossa renda, né. Então, vem muito disso, né, da gente Sim. conseguir ter essa visão ali, para gastar com sabedoria, com coisas que fazem sentido pra gente. Não só ver o que tá na moda, né, o que é muito influenciável hoje, né, e às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, não faz sentido com aquilo que a gente
busca com o nosso propósito, né, então isso também é um alerta, né, para que a gente possa olhar com mais carinho, com mais autocuidado para as nossas finanças. Sim. Eu gosto de sempre trazer uma pergunta aqui, né, como o programa é Desmistificando a Economia, como desmistificar o planejamento financeiro? Vamos pensar o seguinte: olha, sou uma pessoa que não planejo financeiramente, não sei ainda o que que é isso, por onde eu começo? A principal questão aqui é entender, eu acho que um ponto aqui a gente já falou, que é a questão de entender que o planejamento financeiro não é luxo, é Sim, essencial para que a gente consiga tá, viver começa bem ó, hoje. ponto um, planejamento Ponto um, financeiro não é luxo. não é luxo. Então é a gente entender como que a gente vai gerir nosso orçamento, gerir nossa renda hoje, para que a gente possa viver bem hoje e no futuro, né. Uhum, Então acho que esse é o principal ponto, assim, da gente conseguir verificar isso, né. E a outra uhum. questão daí indo para a prática mesmo, né, é a gente encontrar ali padrões que a gente possa estar, cometendo algumas questões ali, no nosso dia a dia mesmo, né. Então, vai passar pela questão de anotar gastos? É possível que sim. Sim, Muita gente não gosta disso, mas eu vejo como um ponto essencial para que a gente consiga ter uma clareza financeira, né, e também encontrar esses padrões que a gente está procurando, né, de como que a gente funciona, porque aqui o autoconhecimento é super importante, né. Então a gente entender como que a gente funciona, como que a gente toma decisões frente ao nosso dinheiro, é extremamente importante. Então isso vai ser, assim, essencial. Então não só anotar gastos por anotar, né, e aqui também tem sim, uma questão importante, né, Dirlene, muita gente diz assim: "Tá, mas o que que adianta eu anotar se eu já fiz? Se eu vou avaliar o que eu já fiz?" Mas é nesse ponto que a gente vai olhar o que passou, que a gente vai entender como que a gente funciona. sim, é En importante entender que a gente não muda o passado, mas a gente aprende com ele, né? Exato, a gente aprende com ele e consegue ali encontrar formas de mudar o nosso futuro. Exatamente. É sobre isso totalmente. Eh, bom, Janine, na verdade, eu, né, sou uma pessoa que veio das empresas, né, trabalhei durante muitos anos no corporativo, tu já estava empreendedora. Eu lembro que eu já lia o teu blog, né, Economista de Batom, quando eu estava trabalhando nas empresas. Então, assim, muitas pessoas, né, passaram por ti, né? Então, eu queria que tu trouxesse aqui alguma história que tenha vivenciado, certamente alguém tenha te contado, ou tenha ajudado essa pessoa, né, sair de uma situação difícil e que hoje, né, tem uma situação diferente, né? Qual foi essa história, assim, que tenha mais te marcado? É difícil a gente encontrar uma história, né. Sim, claro, são E várias. é porque cuidar mesmo das finanças é abrir mesmo os olhos da pessoa para uma questão diferente, né, para um modo de vida às vezes diferente, e não só o dinheiro em si, né, nem a gente fala, dinheiro é só ferramenta, mas ele é o resultado de ações e de decisões que levaram a alguma situação financeira. Então essa situação financeira, uma das questões mais importantes e mais impactantes que eu trabalhei, que eu vivi, foi no projeto do superendividamento, Uhum, né, que a gente via lá idosos, muitas pessoas que não tinham, não puderam escolher estar naquela situação, né. Então a gente conseguiu, através da criação do projeto, a gente conseguiu, mudar algumas questões, né, mudar aí alguma forma de ver, uma forma de compreender o seu dinheiro, uma forma de compreender a sua vida, inclusive a questão justamente da própria vida, né. Vidas são salvas quando a gente consegue tirar uma pessoa das dívidas. Então essas histórias, assim, são muito marcantes, né, e não posso dizer uma só, porque foram várias sim, histórias, imagino. vários casos. E outro caso são nas questões das mulheres, né, que a gente trabalhei com algumas mulheres que trabalham ainda também atendendo com a mentoria de algumas mulheres que passaram tanto por pandemia, por enchente, né, que estão também se reconstruindo como empreendedoras, né, como chefes de família, e que estão aí nesse momento de se empoderar novamente, de se Sim, encontrar, de gerar uma autoconfiança novamente que elas tinham perdido, né. Então, nesse caso, eu lembro muito bem de um caso bem marcante, que foi de uma mulher que eu atendi alguns anos atrás, que ela veio me procurar porque estava com as finanças totalmente bagunçadas, um caos. E aí, conversando, né, nos atendimentos, a gente descobriu que, né, que ela trabalhava, ela simplesmente passava a renda dela
para o marido gerir. Então, ele cometeu algumas questões de abuso financeiro, né? Então, foi assim que a gente acabou descobrindo algumas questões. E isso acontece. Sim. Isso, É a chamada infelizmente. violência patrimonial. Né? Exatamente. Isso, infelizmente, acontece. E acontece bastante até, né? Sim. Então, por isso que a questão das finanças, desse cuidado das finanças, não é só o dinheiro em si, não é só quanto a gente tem na conta ou não tem, né? Mas sim todo o meio que ele está envolvido. Tudo que ele permeia, né? Hoje em dia temos questões também relevantes como bets, né? Infelizmente, a repercussão disso a gente tem visto que não é boa, né? Temos também essa questão, a própria questão da violência patrimonial, né? Violência contra a mulher, contra vulneráveis, né? Os idosos. Sim. Então, é bem importante, são outras questões que também permeiam a questão financeira, né? Sim. E que a gente, como profissional da área, tem que estar de olho. Sim. Né? Importante trazer essa questão que você trouxeste, foi muito importante, porque assim, hoje, questões financeiras é o primeiro motivo de brigas entre casais. E o segundo maior motivo de divórcio formalmente. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala, não é só dinheiro, né? O dinheiro não é só um número. Né? Então, tem muitas questões aí que são causadas por causa do dinheiro também. Exato. Né? E, ao mesmo tempo, é importante também tirar essa crença que a gente não, dinheiro é ruim, é mal, né? É o motivo de briga. Não, quem briga somos nós. Exato, exato. Tem então, muito essa questão. Nós que precisamos aprender uma maneira de conviver melhor com o dinheiro que faz parte da nossa vida. Com certeza. É sobre isso. Né? Sobre isso. Tem muito essa questão mesmo, né, de que a gente pode caminhar algumas quadras na rua e escutar as pessoas falando. Isso era uma observação que eu fazia algum tempo atrás, as pessoas falando que, ai, não, dinheiro é sujo, né? São as não quero ter muito dinheiro porque fulano vai começar a me pedir, porque tem que pagar imposto, porque vão tomar de mim, né? Então são as coisas que a gente vai ouvindo e que vão repercutindo de outras formas, né? De uma forma negativa em relação ao dinheiro, né? Então, e também sobre a questão que a gente tinha conversado sobre como que vai gerir o pouco, né? Como que é o recurso que tem, é tão importante quanto gerir o muito. Sim. A gente tem diversas questões de pessoas que receberam muito dinheiro, que fizeram muito dinheiro, mas também o quão rápido fizeram. Perderam. Né? Então, eu queria que completasse a frase, a gente está acabando aqui. Né? Eu queria completar a frase. Planejamento financeiro é essencial. Poderia dizer que também que é uma questão muito importante que liga o nosso hoje ao futuro, mas também acredito que o planejamento financeiro, além de essencial, é um autocuidado e é um ato de amor, não só por nós, mas pela nossa família e pelos entes queridos que nós temos na nossa volta, pela sociedade também. Sim. Janelle, muito obrigada por estar aqui no Desmistificando a Economia, para demonstrar que planejamento financeiro não é sobre limitar sonhos, é sobre realmente dar mais possibilidade aos nossos sonhos. Porque sonhos sem ação são só desejos, né? É a ação que gera transformação e a gente precisa de dinheiro para ter essas ações e transformar, né, o nosso sonho em realidade. Então, muito, muito obrigada para a Economista de Batom. Eu que agradeço, fico muito feliz em compartilhar sobre esse assunto, ainda mais com a Dirlene, que é maravilhosa, né? Uma colega economista, amiga maravilhosa que eu admiro tanto. Obrigada, obrigada. Hoje, no Desmistificando a Economia, nós refletimos sobre para onde vai o seu dinheiro. Entendemos que planejamento financeiro não é somente restringir seus sonhos. Quando a gente não tem uma direção, não dá um destino para o nosso dinheiro, a nossa vida perde a direção. E eu acredito verdadeiramente que o dinheiro serve para nos servir e nunca ao contrário. Tem um pensamento do Augusto Cury que eu acho perfeito, quando eu falo de dinheiro, né? O pensamento que ele escreveu não foi, né, sobre dinheiro originalmente, mas quando eu trago para o assunto financeiro, para mim é muito perfeito, porque ele diz o seguinte, que sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, e sem prioridades os sonhos não se realizam. Quando a gente não entende para onde está indo o nosso dinheiro, a gente está deixando o nosso dinheiro mandar na gente. Então é o contrário, a gente precisa dizer para o nosso dinheiro quem é o dono de quem. O Desmistificando a Economia, toda semana vai trazer assuntos do nosso dia a dia que impactam o nosso bolso e a gente nem se dá conta.
porque economia é sobretudo sobre pessoas. Eu sou a Dirlene Silva e me intitulo Economista de Pessoas, porque eu entendo isso. Economia é sobretudo sobre pessoas. Até a próxima semana.